Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Vinícius Oliveira e atenção total que é hora de aprender mais ciência. Vamos ao objeto de conhecimento da nossa aula? A aula 32 tem como objeto de conhecimento separação de misturas e o detalhamento, separação de misturas em sistemas heterogêneos e homogêneos. Vamos para a nossa aula, então? Eita, olha só o que tem aqui do meu lado, né? Um prato com muitas coisas deliciosas aí, parece ser um feijão tropeiro, né? Uma comida típica que é feita de vários elementos. Eu acho que aí tem calabresa, tem o feijão, não pode faltar, é claro, né? Tem cheiro verde, coentro, tem farinha, né? Dá para perceber que tem farinha também nessa mistura. E aí tem uma brincadeirinha, né? Misturou, e agora? Essa mistura que você está observando, não tem nenhum problema com ela, né? Pode comer à vontade, né? Não precisa separar esse tipo de mistura. Mas na aula de hoje, a gente vai falar sobre separação de outras misturas que são necessárias, em que é preciso aplicar algum método de separação. Essa aí não tem nenhum problema, tá bom? Não precisa separar. Vamos então conhecer quais os dois tipos de misturas que a gente precisa separar ao longo de diferentes processos. Nessa imagem, eu trago para simplificar dois tipos de mistura. A mistura heterogênea, aquela formada por substâncias, por substâncias que, quando misturadas, vão formar mais de uma fase, né? Mais de uma porção, ali, mais de uma região em que vai ser possível diferenciar simplesmente através do olho, através da visão. Essa segunda mistura, o segundo tipo, são as misturas homogêneas, aquelas que ficam sem fases diferentes. Elas ficam, falando de forma um pouco mais simples, elas ficam igual em todas as suas porções. E aí, por meio da visão, não dá para diferenciar, né, o que é uma substância e qual é outro tipo de substância que está ali presente. Fica como se fosse uma coisa só. Quando fica dessa maneira, a gente diz que é uma substância homogênea. Tá? E na aula de hoje a gente vai entender quais os processos que se aplicam para separar misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Vamos primeiro falar dos processos relacionados à separação das misturas heterogêneas, daquelas que os compostos não se misturam completamente. Eles vão ficar juntos, mas cada substância vai continuar sendo o que ela era anteriormente. Nós temos, então, seis processos principais: a decantação, filtração, centrifugação, sedimentação, levigação e imantação. Eu sei que tem vários nomes novos aqui, né? Alguns já são conhecidos, mas esses nomes novos vocês vão entender ao longo dessa aula o que eles significam e por que, inclusive, recebem essa nomenclatura. O primeiro deles que a gente aborda é a decantação, né? Aplicação, um processo aplicado para a separação de misturas heterogêneas. Ele é empregado para separar sólidos insolúveis de líquidos. Sólido insolúvel vai ser algo sólido, como o nome sugere, certo? Que ele não vai ser dissolvido dentro de um líquido quando ele for colocado. Ele vai se misturar com o líquido, por exemplo, a areia, né? A areia junto da água do mar. Ela está presente ali próxima à superfície, ou então na beirada de um rio, né? Tem a água ali quando vem a maresia, né? Tem areia em suspensão, como um exemplo muito conhecido nosso, as águas do famoso rio Solimões ou rio Amazonas, que são águas barrentas, extremamente ricas em sedimentos. Se pegar um balde com água do rio Amazonas, por exemplo, deixar ele descansando por algumas horas, vai sentar ali uma quantidade de sólidos que não se misturaram completamente com a água. A mistura é deixada em repouso até que os sólidos se depositem no fundo do recipiente. Basicamente, é esse o princípio por trás do processo de decantação. Observe nesse esquema aí com os copos. Esse copo que você está visualizando, ele tem uns nomes especiais, né? Em laboratório são chamados de Becker, tá? Aprende aí, o nome dele, o nome correto é Becker. Então nós temos uma mistura de água e areia, vamos dizer que é areia. E aí, essa mistura ao longo do tempo, aqui nós teremos a ação do tempo, tá? Quanto mais para cá, mais horas passaram.
essa parte sólida, a areia, ela foi decantando, ela foi se acumulando na porção de baixo do frasco, tá bem? Como demonstrado aqui na ilustração. Para ficar ainda mais fácil de você compreender esse processo, eu trago um vídeo para essa aula de uma experiência prática, tá? Onde vai ocorrer ali a mistura de algo sólido, né? Da terra com a água, vai ocorrer uma mistura e depois vai ser demonstrado o processo de decantação. Então, atenção para aprender bastante aí sobre esse processo com esse próximo vídeo. Olá! Nós vamos apresentar hoje um método de separação de mistura heterogênea. Lembrando, né, que existem aí métodos específicos para misturas homogêneas e métodos específicos para misturas heterogêneas. Então, não confunda, né, esses tipos de métodos e também, né, o tipo de sistema que você está analisando. O método de hoje é a decantação, tá? E essa decantação acontece, a gente utiliza esse método principalmente quando nós temos um dos componentes mais densos e o outro menos denso, tá? Então, sempre vai ter essa diferença de densidade. No exemplo de hoje, eu trouxe aí a terra, né, que é o componente sólido, e a água, que é o componente líquido, tá bom? Então, agora eu vou fazer essa mistura, né, a formar esse sistema e a gente vai observar o que vai acontecer. A gente vai adicionar terra, né, ao nosso copo, um pouco de terra e em seguida a gente adiciona a água. A gente sempre costuma misturar um pouquinho, né, para que esses componentes entrem em contato. Lembrando que aqui, né, nada mais é do que água e terra, ou seja, né, o nosso conhecido rio Solimões, né, um rio barrento, cheio ali, né, de matéria orgânica também, tá bom? Bom, agora a gente vai esperar, aguardar um tempinho e vamos ver o que vai acontecer, né, se esse material realmente vai decantar. Então, depois de alguns minutinhos aí de espera, agora a gente vai observar se a gente consegue perceber esse sistema decantado, né? O processo aqui é de decantação, como eu havia comentado com vocês, que é aquele em que um dos componentes é mais denso que o outro, tá? Então, aqui nós estamos com o sistema recém-preparado, tá? A gente pode observar que ele está um pouquinho mais escuro por conta da terra. E aqui é o sistema que eu deixei decantando, tá? Bora utilizar aí as palavrinhas, né, do método. Então, foi o sistema que eu deixei descansando, vamos dizer assim, né, que eu deixei decantando. E a gente consegue observar aqui que tá mais clarinho, né, justamente por conta que a terra se depositou mais no fundo do recipiente, né, porque ali a gente tem partículas mais densas, tá? E como elas são mais densas, elas se depositam no fundo do recipiente. O mesmo vai acontecer com esse outro copo se eu deixar, logicamente, por mais um tempo descansando, tá bom? Bom, a decantação ficou muito clara aí depois da explicação observada nesse vídeo. E o principal é a diferença de densidade entre os compostos envolvidos nesse sistema, tá bom? O próximo processo que eu falo para vocês é a filtração. Esse a gente costuma até usar em casa, né, em alguns processos. Por exemplo, vai fazer um suco que o pessoal gosta demais, suco de beterraba misturado com cenoura, suco super saudável. Tem gente que toma ele sem filtrar, como é o meu caso, mas tem gente que se incomoda ali com um pedacinho da beterraba, eu vou filtrar que é para ficar mais gostoso, tá bom? Não é todo mundo que gosta de suco de beterraba não, mas ele é muito saudável, tá? Mas um processo mais comum que as pessoas realizam em casa quase todo dia é na hora de preparar o café, né? O café em pó. Nem todo lugar tem o café em pó, mas é um processo bastante conhecido. A filtração ela é usada para separar sólidos insolúveis de líquidos, certo? A mistura é passada por um filtro que retém os sólidos, permitindo que o líquido passe por meio deles. Observe no esquema que eu vou destacar a parte em que ficou o que nós vamos chamar de filtrado. Nós temos aqui alguma substância, né, representada por esses pontinhos pretos. Está dizendo que é areia, mas poderia ser pó de café também. Aqui a posição de um funil. Tá? Aqui embaixo um recipiente, que é para coletar aquilo que vai ser filtrado. Tá?
E como o filtro ele constitui uma barreira física, que ele vai reter partículas de certos tamanhos, vai ficar um filtrado aí. E aí, com isso, certas substâncias ficaram retidas e a gente tem com isso o processo de filtração. Esse processo ele é bastante simples e amplamente utilizado, como eu falei, mesmo nas nossas residências, no nosso dia a dia. É um processo bastante conhecido. Um outro processo muito utilizado é a centrifugação, mas ele não é tão conhecido porque ele não é muito empregado no nosso dia a dia. Ele é aplicado mais em laboratórios, né, na indústria, tá bom? No nosso lar ele não é tão empregado. A centrifugação é um método mais rápido de separação de sólidos, tá bom? Você tem ali uma mistura de sólidos e líquidos. E aí, utilizando a força centrífuga para acelerar a decantação. Perceba que tem aqui pelo menos dois processos envolvidos, né? A decantação e aí a centrifugação que vai ser utilizada para a decantação acontecer de forma mais rápida. Tá? A força centrífuga é uma força que empurra uma coisa na direção de fora, partindo de uma posição central. Tem uma imagem daqui a pouco na sequência que você vai conseguir compreender isso se você não entendeu aqui por meio da explicação com a fala. A força centrífuga surge ao girar algo em alta velocidade, mas que esteja preso a um eixo central. O composto mais pesado, atenção aqui, tá bom? O composto mais pesado, qual é o composto mais pesado, professor Vinícius? Aquele que tem maior densidade, aquele que tem maior quantidade de massa, tá bom? Ali no seu volume, maior compactação da sua massa. Ficará depositado no fundo do recipiente. Observe na imagem para compreender melhor o processo. Aqui nós temos dois tubos de ensaio, né? De início, os dois tubos de ensaio, eles estão, né, um tubo de ensaio é um instrumento utilizado em laboratório. Vamos supor que isso aqui seja uma amostra contendo sangue, tá? E essas bolinhas representam células sanguíneas. E aí colocou aqui na centrífuga e ela vai girar em rotação, vai girar em altíssima velocidade, tá bom? A gente que determina a velocidade, tá bom? Essa velocidade vai ser medida em RPM, que é rotação por minuto, certo? E aí essa amostra vai ser girada durante um tempo, tudo aquilo que for mais pesado vai se depositar no fundo do frasco, certo? Porque ele é mais pesado. E aí no final nós teremos as amostras dessa maneira, com aquilo que é sólido, aquilo que é mais pesado, sendo depositado no fundo do recipiente. Tá? Então esse é o fenômeno ligado com o processo de centrifugação, tá bom? Um outro método de separação de misturas heterogêneas, tá bom? Atenção com isso. Existem métodos para separação de misturas homogêneas e métodos para separação de misturas heterogêneas. Nesse momento a gente está conferindo aqueles usados para separar substâncias que não se misturam completamente. Então, aplicando métodos físicos, é possível separar uma substância de outra. O próximo tipo é a sedimentação. Similar à decantação, só que ela envolve a adição de um agente que acelera a separação dos sólidos do líquido. Tá? Então, como o conceito aí representa, ela é muito similar à decantação. Só que existem processos que não é possível colocar numa centrífuga gigantesca para poder acelerar o processo de decantação. E aí, o que pode ser realizado então? Isso aqui é muito empregado, é muito aplicado esse método nas estações de tratamento de esgoto. É um método muito utilizado. Né? Vem aquela água suja da cidade e aí precisa tratar essa água antes dela ser devolvida para os rios e igarapés, por exemplo. Né? E aí esse método é empregado para retirar a sujeira da água, aquela que não pôde ser retirada por meio da filtração, por exemplo. Então adiciona-se junto à água algumas substâncias químicas que vão se associar àqueles elementos que estão dispersos, que a gente chama aqui de... poderia ser terra, aqui, né, detergente, várias coisas que as pessoas usam nas suas residências. E aí, depois de um tempo, esses elementos se associam, acontece a sedimentação, e aqueles elementos, aquela mistura, aquela parte sólida,
ela desce e se acumula no fundo do recipiente. Se fosse uma estação de tratamento de água bem grande, ficaria ali no fundo daquele reservatório. Aqui nós temos mais uma vez a representação de um becker, tá? Então, lembrando aí para reforçar, a sedimentação é um processo parecido com a decantação, mas para que ela ocorra, adicionam-se certas substâncias para que a decantação seja acelerada. Próximo método, muito comum também, principalmente em regiões de garimpo, é a levigação, utilizada para separar partículas mais leves de partículas mais pesadas, geralmente na presença de água corrente. Nessa imagem que você está observando, eu vou circular para ficar mais claro para você a que imagem eu estou me referindo, né? A que parte da imagem, melhor dizendo. Nós temos aqui um cidadão, né, trabalhando e ele está segurando uma estrutura chamada de bateia. Antigamente, dependendo do método de garimpagem empregado, né, utilizado, ela era utilizada para fazer ali a lavagem. Colocava-se a terra, né, da beira do rio, né, de um rio, claro que a pessoa olha, sabe que esse rio tem ouro. Então coloca-se a areia na bateia, ele vai fazendo movimentos circulares, tá, com essa bateia, de forma que aquilo que é mais leve seja carregado pela água para fora da bateia, para fora dessa estrutura que parece uma bacia, mas ela é chamada de bateia, certo? E aí o ouro, ele apresenta uma densidade maior, ele é mais pesado do que a areia, ele é mais pesado do que a água, certo? Então ele não vai ser jogado para fora da bateia, certo? Ele não vai ser jogado para fora da bateia. E é esse o desejo do garimpeiro, é esse o desejo de quem está realizando aquele trabalho, né, de coletar esse material, de que essa substância preciosa, no caso, e com importância econômica, fique nesse instrumento. Tá? Só relembrando, a levigação, né, faz movimentos circulares, aquilo que for menos denso vai sair do recipiente, vai ser levado pela água, e aquele sólido que a pessoa quer separar, ele vai ficar dentro da bateia e vai poder ser organizado de outra forma, separado para os fins que a pessoa desejar. Próximo método, também empregado para separar substâncias, ou melhor, misturas heterogêneas, é a imantação. Consiste na separação de materiais magnéticos de materiais não magnéticos, utilizando um ímã. O material que apresentar atração magnética, ele será separado do material sem propriedade magnética. Grande parte das pessoas já teve a oportunidade de brincar com o ímã, achou um pedaço de ímã quebrado. Às vezes, dos aparelhos de som, eles vêm ali com uma estrutura circular, que é um ímã, tá bom? Então, quando criança, é até comum a gente achar um pedacinho de ímã aqui, brincar com ele e entender a propriedade desse composto. Ele tem o poder de atrair qualquer composto, qualquer substância metálica, qualquer liga metálica. E aí, se o desejo da pessoa é separar um material que está misturado ali, por exemplo, é um metal com terra, então pode aproximar o ímã, ele vai atrair, né, como você observa aqui na imagem, ele vai atrair aquilo que é metálico, aquilo que vai apresentar atração, e vai ficar aquilo que não tem atração pelo ímã. Então é um método de separação de substâncias, ou melhor, de misturas heterogêneas. Tá? Ele pode ser empregado, por exemplo, naquela indústria de sucata, né, para separar os elementos metálicos e de ferro, né, para reciclagem de partes, por exemplo, de plástico do carro. Um carro ele é feito de partes metálicas, né, tem alumínio, tem ferro e tem plástico, né, borracha. E aí o metal, o ímã, ele vai atrair só a parte metálica que vai interessar para um tipo de reciclagem. A parte de plástico vai ter que ser coletada de outra forma, porque é óbvio que o ímã não vai atrair esse tipo de material, tá bom? Então esses tipos foram os tipos de separação empregados nos tipos de misturas heterogêneas, aquelas que formam fases e aquelas em que os materiais eles ficam misturados, mas ele não perde as suas características químicas, ele não deixa de ser aquela substância que ele era originalmente. Tá? A gente passa agora para os métodos de separação de misturas homogêneas, certo? Aquelas em que a gente não consegue diferenciar as fases, né, através ali da visão. Quais são esses métodos?
Pega aí comigo. Destilação, cromatografia, extração e destilação fracionada. Repetindo, a destilação somente, a cromatografia, um nome bem grande aí, extração e a destilação fracionada. A gente passa agora a conhecer cada um deles. O primeiro deles é a destilação. Esse método ele é utilizado para separar misturas de líquidos com diferentes pontos de ebulição. O líquido é aquecido e os vapores condensados são recolhidos em outro recipiente. Antes de prosseguir sobre a explicação desse método, eu quero explicar para você o que é um diferente ponto de ebulição. Olha só, tem substâncias como a água, por exemplo, que ela vai ferver a aproximadamente 100 graus Celsius ao nível do mar, né? Se a pessoa tiver ali, o fogão dela fica na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, né? E ali está muito próximo do nível do mar. Então, a água vai ferver a 100 graus Celsius. Isso é o ponto de ebulição. Não só coisas líquidas têm ponto de ebulição, né? Tem coisas que é o ponto da coisa, falando de forma mais simplificada, o ponto da substância em que ela derrete, em que ela deixa o seu estado sólido, né, e passa a ficar num estado ali diferente, um estado líquido, passa a virar vapor também. Tá? Então, presta atenção que tem a ver com o ponto de ebulição, o ponto que a substância vai ferver e vai passar para o estado de vapor. Tá bem? Então, agora a gente volta para entender como que funciona, então, essa destilação. O líquido ele é aquecido e os vapores são condensados, são recolhidos em outro recipiente. Observa o nosso esquema que fica bem fácil de entender. Nós temos aqui um balão de laboratório, chama-se balão volumétrico. Aqui embaixo está algum tipo de fogão, né, que vai aquecer esse nosso balão, essa estrutura arredondada aqui. Ele vai aquecer. Bem aqui nós temos um tubo que tem a função, né, de realizar a condensação desse líquido que começou a ferver. Ele vai passar por aqui, ó. Ele vai passar por esse caminho, vai entrar nesse tubo e ele vai começar a condensar. O que é condensar? É quando as gotículas de vapor elas começam a se juntar novamente e voltar para o estado líquido, né? Sai ali do estado de vapor, no estado meio que gasoso, e voltam para o estado líquido. Você concorda que se aqui eu tiver se eu tiver duas substâncias, uma com ponto de ebulição de 100 graus e uma com ponto de ebulição de 150 graus, aquela que tem o ponto de ebulição de 100 graus vai ferver primeiro. E aí ela vai passar para cá antes das outras. Tá? E aí eu consigo separar essas duas substâncias por meio da destilação. Certo? Vamos ao próximo método de separação de misturas homogêneas, que é conhecida como cromatografia. Esse é basicamente utilizado em laboratórios com técnicas avançadas, né, de estudo de certos compostos. Ele é muito empregado, por exemplo, pela Polícia Federal nos laboratórios de perícia científica para identificar compostos relacionados a drogas, né, a substâncias ilegais. A cromatografia ela é usada para separar os componentes de uma mistura com base em suas propriedades, ou melhor, em suas diferentes afinidades por um material de suporte. Nessa imagem que você vai observar agora, tem aí uma coluna cromatográfica. O que é isso, professor Vinícius? Está aqui, ó, a coluna cromatográfica vai ser um tubo, né, um material por onde a gente quer que a substância passe, certo? E aí, essa substância, dentro dessa coluna cromatográfica, a gente vai adicionar alguma substância que tenha maior ou menor afinidade pela nossa amostra. Como assim, professor Vinícius, afinidade? Deixa eu falar de uma forma mais simplificada. Ela vai ter a propriedade de se apegar, né, de grudar ali mais ou menos a essa substância que vai passar por ela. Se a atratividade, se a atração for muito grande, a substância vai demorar mais tempo para atravessar. Se a afinidade for pequena, com o material que está aqui dentro dessa estrutura, ela vai atravessar bem rápido. Então, substâncias com diferentes graus de afinidade, elas levarão tempos diferentes e vão chegar em diferentes momentos aqui nesse final. Tá bom? Então, vamos ao caso. A gente tem uma fase chamada de estacionária, onde vai haver um alto grau de atratividade entre as partículas que foram colocadas
aqui dentro para separar as substâncias, tá bom? E aí, conforme o tempo vai passando, nós temos diferentes frações daquilo que foi colocado, certo? E por último, nós temos as moléculas que nós queríamos separar, as moléculas eluídas que atravessaram a nossa coluna cromatográfica. Ele é um método bastante complexo e, como eu mencionei, amplamente empregado nos laboratórios de pesquisa, certo? Próximo método de separação de misturas homogêneas é a extração. Esse método ele é utilizado para separar substâncias de uma mistura utilizando um solvente específico que dissolve apenas uma substância desejada. Então tem 10 substâncias dentro do recipiente e eu quero separar somente uma delas. Eu vou pegar uma substância, como está representado aqui nesse copinho, eu vou pegar uma substância específica, tá? Eu vou derramar aqui nesse frasco. Esse aqui recebe o nome também, para você já ir aprendendo, de Erlenmeyer. Tá bom? É um nome mais complicado. Becker é bem simples. Esse aqui é o Erlenmeyer. Tá bom? Então, colocou uma substância, ele vai interagir com esses elementos aqui, com esses pontinhos brancos, e aí ele consegue isolar eles na parte de baixo do frasco. E dessa forma eu conseguiria empregar outros métodos de separação e conseguiria pegar só essa substância que ficou aqui no fundo. Então, esse aqui é o método conhecido como extração. Perdão, esse é o método conhecido como extração, certo? Vai usar uma outra substância para auxiliar na separação daquilo que você quer dentro de uma amostra que contém ali várias misturas, por exemplo. A gente chega agora no método, então, o último método que eu vou explicar sobre separação de misturas homogêneas, que é a destilação fracionada. A gente viu agora há pouco que a destilação simples, ela depende, para ela ocorrer, ela precisa ser realizada com substâncias que têm diferentes pontos de ebulição. Falando de forma simples, diferentes substâncias que fervem em momentos diferentes. Uma vai ferver a 80 graus Celsius, outra a 100 graus, outra a 200 graus e assim por diante. Depende das suas propriedades químicas. Nesse caso aqui, na destilação fracionada, ela é similar à destilação simples, mas ela é utilizada para separar misturas de líquidos com pontos de ebulição próximos. Próximos aqui, entre aspas, porque tem algumas que vai precisar uma diferença grande de graus para que sejam separadas. Eu trouxe o exemplo da preparação, ou melhor, da destilação fracionada empregada no petróleo, para a formação o quê? Do gás de cozinha, da gasolina, do querosene, do óleo diesel, do óleo lubrificante, tá? Do asfalto, de elementos que estão presentes no nosso dia a dia e que passam por esse processo, a partir lá dos trabalhos com o petróleo, do refino do petróleo. Então, acontece assim, os elementos que têm até 4 carbonos, lembrando que a gente está falando de elemento químico, aqueles que têm até 4 carbonos, eles vão ferver nesse processo de destilação entre 20 e 150 graus Celsius, e aí já dá para separar eles, tá bom? A gasolina, ela tem até 10 átomos de carbono, então ela vai ferver a uma certa temperatura um pouco mais elevada. Então, nessa segunda etapa, já separa o quê? A gasolina, que vai ser usada nos automóveis. Emprega-se uma temperatura um pouco mais elevada, agora para ferver, para atingir o ponto de ebulição, aqueles elementos que têm ali entre 16 e 20 átomos de carbono. E aí, qual é o exemplo deles? O querosene, por exemplo. E aí, a essa temperatura, o querosene vai ferver e vai ser possível separá-lo. A gente tem uma continuidade aí com o aumento da temperatura do diesel, do óleo combustível e, por último, é o óleo lubrificante, aquele utilizado nos motores dos carros. O que sobra ao final é o asfalto, Então, sobra um produto do petróleo que é utilizado no asfalto das diversas ruas, certo? Produto de um processo de destilação fracionada, que é o último tipo que eu abordo com vocês, de separação de misturas homogêneas, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro aí que existem métodos de separação de misturas heterogêneas
e que existem métodos empregados para a separação de misturas homogêneas, certo? Essa foi a nossa aula, espero que você tenha gostado.